Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para falarmos sobre a língua portuguesa e dessa vez não vamos trazer conteúdo de produção textual ou de gramática, e sim tecer um comentário para que seja discutido também com os falantes da língua sobre alguns acontecimentos que estamos observando ultimamente. Meu nome é Henrique Eduardo, eu sou especialista em Linguística e Ensino da Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e por algum tempo eu participei do grupo DIG da UFRN, que é Discurso e Gramática, que é um grupo em que trabalha com a ótica da linguística funcional. Esse grupo ele trabalha junto com a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Universidade Federal de Juiz de Fora. É mais um grupo linguístico entre muitos outros que existem pelo mundo e que a gente conhece. E por que eu estou frisando isso? Porque o assunto que a gente vem trazer no momento diz respeito à tendência de alguns pesquisadores e gramáticos em querer colocar o Brasil como um país em que futuramente irá falar um novo idioma, o idioma brasileiro. E isso é uma coisa absurda, de certa forma, apesar de vir de doutores, de pesquisadores e gramáticos, mas é absurda do meu ponto de vista, e por isso que eu defendo uma posição contrária. Por quê? Porque o que nós sempre falamos é a língua portuguesa. Pode ser chamada de português brasileiro, sim, porque as diferenças, tanto na semântica, na pragmática, que existem entre a língua que se fala em Portugal e aqui do Brasil, então dá para a gente dizer que a nossa língua é um pouco diferente nesse sentido. Porém, falamos o mesmo idioma. Não tem como criar uma outra língua aqui no Brasil, só se a gente pegar a origem das línguas indígenas, não sei como, mas teria que trazer uma morfologia diferente. Por quê? Porque toda língua, ela começa com os seus radicais, ela começa exatamente com o que a gente chama de morfologia e até mesmo a morfossintática. Jamais a gente pode pegar a partir da sintaxe, da pragmática, né, da semântica, e a partir daí dizer que falamos um novo idioma. O que faz a gente ser diferente da maioria dos países aqui na América do Sul é exatamente por falarmos a língua portuguesa e a maioria falar espanhol. Da mesma forma, eu trago um exemplo entre Inglaterra e Estados Unidos. Ambos falam a língua inglesa. Os Estados Unidos, com o inglês já mais sofisticado, com vocabulário diferente, nunca quis procurar falar uma língua estadunidense, uma língua americana, porque sabe muito bem que a sua morfologia é a mesma da língua que se fala na Inglaterra. Então, da mesma forma, nós não podemos de forma alguma querer trazer um cotidiano em que a gente possa falar uma língua diferente em Portugal. Então, o que se fala aqui é a língua portuguesa, e podemos inclusive dizer que é um português brasileiro. Pelos vários nuances que existem na língua, por algumas formas que radicalmente, dentro da gramática mesmo, Portugal não aceitaria, por exemplo. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a nossa língua está um pouco mais evoluída em termos da gramática, certo? Mas não necessariamente que a gente tenha condições de deixar de falar o português. E, finalmente, português e Portugal nada tem a ver. Nada tem a ver a língua com o país onde ela se originou. Todos os países que falam determinada língua, ele tem a sua própria identificação, ela tem as suas próprias características, mas que nós sabemos muito bem tratar desse sentido, através da morfologia que nós descobrimos. É claro que ultimamente vários temas são abordados dessa forma de querermos nacionalizar, querermos ser diferente, buscar algo só nosso, só que isso aí não necessita. Estamos tentando criar uma língua neutra, sem necessidade, porque a língua portuguesa ela preenche todos os espaços possíveis. Estamos tentando procurar criar uma nova história que não seja a história falada pelos colonizadores ou invasores, pouco importa,
porque queremos buscar uma língua em que os próprios indígenas possam falar da história, e não existe, porque a única coisa que nós temos de 1500 ou antes disso é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Nós não temos nada, absolutamente nada, que traga alguma história, principalmente através da oralidade, já que os índios não tinham linguagem escrita, né? Então, o que nós temos que fazer a partir de agora é buscar, através do nosso passado, do que realmente tem na história, e construir um futuro melhor. Um futuro melhor que não possa haver uma terceira guerra mundial, um futuro melhor em que não precisamos mais ser tratados como um país colonizado. Agora, mexer no passado não tem como. E é engraçado porque essa doutora, ela fez seu doutorado em 2019 em Portugal, é a Janaína Berling. Ela é sociolinguística, ela deveria saber que o fenômeno social, ele deve ser estudado dentro do seu contexto, mas que a gente nem deve comparar ele com outros contextos, ele é próprio, como também a gente não pode intervir nesse fenômeno. Quem pode mexer na língua portuguesa são os falantes da língua portuguesa, e é por isso que nesse momento estou tendo contato com os senhores, porque nós como pesquisadores apenas podemos estudar, tecer comparações, trabalhar mais a fundo, que é o caso da filologia, mas nunca devemos trazer algo pronto para dizer, olha, de acordo com o que eu estudei, a partir de agora é isso. Não, porque a língua é dinâmica, ela é falada, tudo acontece na oralidade, e quem tem que mudar, quem tem que dizer alguma coisa é exatamente os falantes, não os pesquisadores da língua, mesmo também sendo falantes. Mas nesse caso, os pesquisadores não podem representar como autoridade maior da língua. Então, é uma discussão que ainda vai rolar por muito tempo, mas que não vai vingar, porque não faz sentido. Então, hoje o que eu gostaria de tratar com os senhores, né? Claro, peço que pesquisem, que discutem, a Carta Capital está aí colocando, existe também gramáticos, a gente também pode pegar o gramático português, deixa eu ver aqui se eu encontro o nome dele, não estou aqui com o nome dele agora, sei que ele lançou um livro, e esse livro também fala exatamente sobre isso, que também trata, tem muitas pessoas que estão enveredando por esse caminho de decidir por conta própria que o Brasil, ele fala o brasileiro e não a língua portuguesa. E isso aí é um erro que a gente não pode cometer jamais, não pode continuar à frente, certo? Porque independente dessas mudanças todas que existem, nós continuamos. Pronto, aqui encontrei o gramático português, o linguística português, Fernando Venâncio. Ele até lançou um livro chamado Assim Nasceu uma Língua, em que ele também traz essa discussão. Existem alguns gramáticos brasileiros também, mas que na realidade isso é apenas uma ideologia, é algo que não tem como se firmar, porque a língua, além dela ser falada, além de ser os falantes em que dão um curso para ela, para se diferenciar de outra língua, ela tem que começar na sua morfologia, ou melhor, na sua morfossintaxe. A questão da pragmática, da semântica, a questão de algumas coisas ser aceitas num país e não em outro, na hora que a gente está escrevendo ou falando, mas que a raiz, os radicais, né, as pequenas características que a gente tem dentro do idioma é o mesmo, então a gente não pode jamais tratar como nova língua, ok? Então por hoje é só e até a próxima.